Passei os últimos 30 dias com uma comunidade itinerante de nômades digitais. E neste vídeo eu vou compartilhar minha experiência com você, todos os prós, todos os contras e se isso talvez também seria algo para você. Mas o que exatamente é um programa de viagem para nômades digitais? Como vocês sabem, nômades digitais podem trabalhar de qualquer lugar do mundo, e já existem milhões de pessoas fazendo isso. Mas a maioria deles tem um problema em comum. Eles estão viajando sozinhos, então vão para um lugar novo, conhecem novas pessoas, fazem amigos, e então, depois de um mês, depois de alguns meses, eles seguem em frente e têm que começar tudo de novo, o que é divertido por um tempo. Mas depois de um certo tempo, todos eles começam a se sentir sozinhos, porque todas as amizades que você faz são temporárias. E então eles começam a desejar relacionamentos mais duradouros ou uma comunidade. E é basicamente aí que um programa de viagem para nômades digitais entra em cena. Com isso, viajar com uma comunidade. Você vai de país em país com o mesmo grupo de pessoas. Como isso normalmente funciona é que a comunidade fica em um país por um mês, depois todos se mudam juntos para o próximo país por um mês e depois para o próximo país. Então eu me juntei aos Wi-Fi Artists na cidade do Cabo por um mês e agora eles estão em Phuket, depois vão para Bali, depois para o Japão e assim por diante. Participei apenas por um mês, só para sentir como é. A maioria dos outros está há mais tempo, até 12 meses, e continua viajando com eles. Eu pessoalmente não me consideraria um nômade digital, talvez um nômade digital em tempo parcial. Minha primeira viagem longa durou 1 ano, a segunda foi de 9 meses, a terceira foi de 6 meses e a última foi de 4 meses, então cada viagem está ficando mais curta. Eu não gosto de ficar viajando por muito tempo porque depois de um certo tempo eu simplesmente fico cansado de viajar e gosto de ter uma base fixa, sabe? Mas vamos lá. Como é que tudo isso funciona? O que esperar disso? Após me inscrever e ser aceito no programa, só precisei reservar meus voos para a cidade do Cabo. Ao chegar, fui buscado no aeroporto, recebi um chipzinho e o líder do grupo me recebeu com uma placa no co-living. Nós estávamos hospedados em um prédio voltado para a comunidade que foi projetado como um espaço de co-living e coworking. Eles tinham vários coworkings na cidade, então podíamos trabalhar em diferentes locais, o que era bem legal e permitia mudar de ambiente. Então tivemos um grande jantar de boas-vindas para nos conhecermos, porque algumas pessoas já estavam viajando juntas há um tempo e havia algumas pessoas novas, como eu. E aí tentamos organizar a semana inicial conforme o que as pessoas querem fazer. Depois votamos em quem queria ir para onde, e o líder do grupo basicamente organizou tudo. Não precisávamos organizar nada, havia uma líder de grupo, ela cuidou de tudo. Mas como isso não é férias, é uma vacation. Nem todas as pessoas têm sempre tempo. Então no programa éramos 12 pessoas e em média 7 ou 8 pessoas iam a algum lugar. Era bem raro todo o grupo viajar junto para algum lugar e ver alguma coisa. E como todo mundo tem trabalho para fazer durante a semana, as pessoas não faziam muita coisa durante a semana. Talvez à noite ou bem cedo de manhã, a gente ia a um museu ou a um bar. A maioria das nossas atividades juntos era nos fins de semana. Em um deles, fomos ao Parque Kruger fazer um safari. Isso foi a coisa mais incrível de todas. Em outro fim de semana, fizemos um passeio de dia inteiro para Baldur's Beach, o Cabo da Boa Esperança, sabe? Vimos muita coisa pelo caminho. Você provavelmente quer saber quem eram as outras pessoas que participaram. Das 12 pessoas que estavam no programa, eu diria que 4 eram nômades digitais e 8 eram trabalhadores remotos. Para mim, um nômade digital é alguém que é independente. Não só em relação a onde podem trabalhar, mas também quando podem trabalhar, como se trabalhassem para si mesmos. Sabe, ser freelancer, ter uma startup, algo assim. E um trabalhador remoto, para mim, é alguém que ainda trabalha para uma empresa em outro lugar, que precisa cumprir o horário de expediente na maior parte do tempo. Então sim, 8 das pessoas eram trabalhadores remotos. Eles tinham que seguir os horários de escritório, principalmente dos Estados Unidos. O que significava que eles tinham que trabalhar a partir das 15 horas. Até tarde da noite. Mas isso significava que cada um tinha horários muito diferentes e disponibilidade de tempo livre variada. Eu era quem tinha mais tempo, porque posso trabalhar enquanto faço outra coisa. Vou viajar, vou para o safari e filmo lá. Vamos passar para o que há de bom em tudo isso. Eu diria que o melhor, obviamente, é ter tanta gente para fazer as coisas junto. Mesmo que a maioria das pessoas não tenha tempo para ir à praia ou para ver alguma coisa, sempre vai ter alguém, então você pode explorar a cidade, não sozinho, mas com outra pessoa.
Ficando por 30 dias com esse grupo de pessoas, consegui criar conexões muito mais profundas com elas do que normalmente conseguiria, porque se você viaja sozinho, geralmente vê as pessoas por alguns dias e só. Claro, outra grande vantagem de estar em um programa assim é que você não precisa organizar nada. Você economiza muito tempo pesquisando lugares, procurando operadores de turismo, procurando voos. Tem um líder do grupo que organiza basicamente tudo. Você só precisa dizer, ok, eu quero participar dessa viagem ou daquela viagem. Aí você dá uns $50 para eles e pronto. Você também economiza muito tempo com acomodação, encontrando o espaço de coworking. Isso normalmente leva muito tempo e organização. Então participar de um programa de nômade digital, sim, economiza muito tempo. Claro, você tem que pagar por isso, mas tem que considerar quanto vale o seu tempo e quanto você está disposto a pagar. Sabe? Mas qual que é o lado ruim? Bem, é ótimo estar em um grupo grande assim. O lado ruim de estar em um grupo grande é esse. Se você quiser ir a um restaurante com 10 pessoas, vai ter dificuldade para encontrar uma mesa disponível. E também porque algumas pessoas eram basicamente trabalhadores remotos e outras eram nômades digitais. Tínhamos horários e tempos livres muito diferentes para fazermos as coisas juntos. E por causa disso, durante a semana, os trabalhadores remotos ficavam juntos, saíam juntos, trabalhavam juntos, e os nômades digitais seguiam a própria rotina durante a semana. Mas quero dizer, seria ótimo se todo mundo tivesse um horário parecido, eu acho. Vamos falar um pouco sobre para quem esse programa realmente é. Eu diria que um programa como esse é para pessoas que querem viajar e conhecer o mundo. E ao mesmo tempo não querem organizar ou não têm tempo para organizar coisas como acomodação, passeios, o que fazer, toda a pesquisa, porque organizar essas coisas leva muito tempo. Sim, se você já viajou para algum lugar, você sabe, e também é para pessoas que têm dificuldade em ficar sozinhas. Sabe, existem muitos tipos de pessoas que não gostam de passar tempo sozinhas, que sempre precisam ter pessoas ao redor delas. Ou talvez você não tenha viajado tanto na sua vida e só queira sair pelo mundo. Mas você não se sente confortável fazendo isso sozinho, ou não tem amigos que possam viajar. Mas você pode, e pode participar de um programa como esse. Você imediatamente tem muitos amigos para fazer coisas junto, e isso é algo ótimo para você. Mas também é algo para viajantes experientes quando você vai para um país perigoso, como a África do Sul ou a América Latina. Eu certamente me senti muito mais seguro do que estaria sozinho em um país como esse, sabe? Andando com minha câmera à mostra. E muito provavelmente eu não teria filmado tanto quanto filmei na África do Sul se não estivesse em um grupo como esse. Então é isso, mesmo que você seja um viajante experiente, eu já visitei mais de 60 países. Eu recomendaria totalmente participar de um programa como esse. Se você vai para um país que não é tão seguro só de ter a segurança do grupo, sabe? Acredito que os programas de viagem para nômades digitais têm futuro promissor, pois o trabalho remoto cresce a cada ano por causa do coronavírus. Isso só tem acelerado e cada vez mais pessoas estão podendo e querendo trabalhar em outro lugar. Sim, enquanto estiver lá você provavelmente economiza dinheiro, já que a maioria dos países é bem mais barata que a Europa ou os Estados Unidos. Então, na verdade, você economiza dinheiro estando lá, mesmo se pagar por um programa como esse. Mas sabe o que seria realmente incrível? Se existisse um programa voltado para grupos de trabalho específicos. Poderia haver um programa de viagem para nômades digitais voltado para músicos, para criadores de vídeo, para programadores. Então você junta esse tipo de pessoa e elas podem compartilhar seus conhecimentos, talvez colaborar, sabe? Incentivar esse tipo de coisa. Isso seria muito legal. E talvez esse seja até o futuro, o próximo passo na evolução desse tipo de programa, porque afinal de contas é algo muito novo. Assim, se alguém quiser fazer isso, me liga, eu entro junto, talvez façamos negócios. Brincadeira, sou preguiçoso demais, não me ligue. Acho que cobrimos tudo. Se tiver dúvidas, deixe um comentário abaixo. Vou fazer o possível para responder a todas. Espero que este vídeo tenha sido útil para você e tenha dado uma ideia sobre a vida de um nômade digital. Te vejo no próximo vídeo. Até lá, continue sendo radical.